Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Física para Curtir. Eu sou o professor Jorge Silva, idealizador desse projeto, e te convido a assistir essa nova aula conosco. Antes de iniciarmos, peço que se inscreva em nosso canal e ative o sino de notificações para receber informações todas as vezes em que enviarmos uma aula nova. Você também pode entrar em nosso site e ter acesso a todos os nossos conteúdos sem precisar pagar nenhum centavo. Então, não perca essa oportunidade. Lá você pode ter acesso ao nosso acervo, onde temos todas as nossas aulas do YouTube, organizadas de acordo com o conteúdo dos livros didáticos. Além disso, você pode conferir as nossas aulas através de um menu fácil e interativo e de acordo com a sua série. Você também pode curtir a nossa página do Facebook e receber todas as nossas informações através de seu perfil pessoal e ficar por dentro de todas as nossas aulas e demais redes sociais, bem como ter acesso a notícias atualizadas sobre física, matemática, astronomia e ciências naturais de um modo geral. Todos os links estão disponíveis na descrição deste vídeo. Confira! É isso aí, pessoal. Vamos com mais uma aula sobre cinemática e hoje nós vamos falar sobre movimento retilíneo uniforme. Mas antes de iniciar essa aula, queria deixar aqui meu agradecimento especial ao inscrito Davidson Silva, que na aula sobre escala termométrica na parte 2, ele deixou um comentário lá dando uma dica sobre como melhorar nossas aulas utilizando um programa para capturar a tela do computador, uma vez que a nossa câmera deu problema e ficou inviável fazer as gravações das nossas aulas todo dia. E por conta disso, já peço desculpa para vocês, não foi possível gravar as aulas diariamente, tá? Então, corrigido o problema, agradecendo aqui mais uma vez o Davidson Silva, vamos para a nossa aula. O movimento retilíneo uniforme, ele se caracteriza primeiro por ser um movimento em linha reta e segundo, por ter a sua velocidade sempre constante no decorrer do trajeto. Isso quer dizer que ele vai percorrer sempre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Então, para isso, vou aproveitar aqui um GIF produzido pela Kelly Galhada e Leonardo Carvalho, que está disponível na web. Aqui vocês podem verificar o endereço deles, o site e o e-mail para contato. E é basicamente o seguinte. Então, notem na animação que a cada 1 segundo esse objeto vai percorrendo 10 metros. Nós vamos dizer que ele vai possuir uma velocidade de 10 metros por segundo. E esta velocidade ela é obtida fazendo aquele cálculo de velocidade média que nós vimos na aula anterior, que eu vou colocar para vocês aqui nos cards. Quais são as características do movimento retilíneo uniforme? Primeiro, se move sempre a mesma distância em intervalos de tempos iguais. No caso anterior, a cada segundo que se passava, o objeto se movia 10 metros. Segundo, isso só acontece porque a velocidade é a mesma durante todo o percurso ou durante todo o trajeto. Então, a velocidade é constante, a velocidade não muda. E um detalhe, essa velocidade sempre vai ser igual à velocidade média. Isso vai ser importante um pouquinho mais à frente nesta aula. Terceiro, sempre terá sua trajetória em uma linha reta. É bom deixar isso claro, gente. O movimento retilíneo uniforme ele é diferente do movimento curvilíneo uniforme. Então, este movimento sempre vai acontecer em uma reta. Essa velocidade vai ser constante porque a aceleração sempre vai ser zero. E nós falamos que, no caso, ela é nula. Tá? Lembrando que a unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado. E antecipando já um pouco sobre leis de Newton, neste caso, a força resultante também vai ser nula. Se não tem aceleração, não vai ter força resultante. Agora, algo que é bem característico do movimento uniforme, mas que não é restrito apenas a ele, tá? Pode ser usado também em movimento uniformemente variado. Nós temos dois tipos de movimento. Esse movimento pode ser um movimento progressivo. Isso vai acontecer quando o nosso deslocamento for um valor positivo, ou seja, tiver o seu valor maior que zero. E quando é que isso vai acontecer?
Isso vai acontecer sempre que a posição final for maior do que a posição inicial, que nós vamos chamar de S0. Então, sempre que isso acontecer, nós vamos ter um movimento progressivo. Caso contrário, nós vamos ter um movimento chamado de movimento retrógrado. Quando é que o movimento vai ser retrógrado? Sempre que a variação das posições ou deslocamento tiver o seu valor negativo, ou seja, menor do que zero. E isso vai acontecer sempre que a posição final for menor do que a posição inicial. Em outras palavras, levando em consideração a velocidade, nós podemos dizer que o movimento vai ser progressivo sempre que a velocidade for positiva e que o movimento vai ser retrógrado sempre que a velocidade for negativa ou menor que zero. Agora, o que seria velocidade positiva ou velocidade negativa? Porque se você estiver andando numa moto ou em um carro, você não vai ver o velocímetro marcar valores negativos. Então, a velocidade ser positiva ou negativa vai depender do que nós chamamos de referencial. Se você perdeu a aula sobre conceitos básicos de física, eu vou deixar aqui também no card para vocês uma aula em que nós falamos sobre essa ideia do referencial. O nosso referencial aqui é um segmento de reta que está apontando para um determinado sentido, que para você vai aparecer para o lado direito. Isso quer dizer o seguinte, que todo objeto que estiver se deslocando com velocidade para o mesmo sentido dessa reta orientada, esses objetos eles vão ter um movimento progressivo, porque eles vão sair sempre de posições menores para posições maiores. Então, esse carro aqui ele está tendo um movimento progressivo. Em contrapartida, este outro carro ele está se movendo em sentido oposto ao segmento orientado do espaço. Isso quer dizer que esse outro carro vai ter um movimento retrógrado. E quem vai definir isso, mais uma vez deixando claro, é o referencial. No seu dia a dia, você pode pensar o seguinte: imagina que você está em uma rodovia e você tem um sentido que vai para a sua esquerda e um sentido que vai para a sua direita. Você vai estabelecer qual desses sentidos você vai querer que seja positivo. Então, se você optar que o sentido positivo vai ser o sentido da sua direita, isso quer dizer que todos os carros que estiverem se deslocando para esse sentido, eles vão ter um movimento seu chamado de progressivo, porque eles estão indo para o sentido no qual você escolheu como sendo o positivo. E os carros que estiverem fazendo o caminho contrário ou oposto serão chamados de carros com movimentos retrógrados. De um modo geral, o sinal da velocidade, se vai ser positivo ou negativo, vai servir apenas para dizer que no seu referencial o carro vai estar indo, se for positivo, ou voltando, se for negativo essas velocidades. Beleza? Mas um outro fator que tem que ser levado em consideração também é que essas rodovias, geralmente, elas possuem marcos quilométricos. Então, neste caso, o movimento vai ser progressivo se o carro estiver indo a um sentido em que os marcos quilométricos sempre vão aumentando. Caso não haja esses marcos quilométricos, você pode tranquilamente estabelecer o referencial que quiser. Entendido agora os conceitos, vamos agora fazer uma construção bem rápida e bem simples da função horária do movimento retilíneo uniforme. Nós vamos começar com a ideia de que no movimento uniforme, a velocidade média sempre vai ser igual à velocidade instantânea, ou seja, o carro nunca vai mudar de valor de velocidade, o carro ou qualquer outro objeto em questão. Então nós vamos calcular nossa velocidade dividindo o nosso deslocamento pelo nosso tempo. Mas um detalhe que nós vamos ter que considerar aqui é que o deslocamento nós temos que saber é a posição final menos a posição inicial. E a nossa variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Tem outra coisa que nós vamos levar em consideração. Nós vamos levar em consideração também que todos os tempos começarão a ser marcados a partir do zero. Então, esse tempo inicial aqui, ó, sempre vai ser zero. Então, só o que vai nos importar aqui é o t, é o tempo em que nós estamos no momento. Então, com essas informações, essa nossa equação ela vai ganhar um novo formato, ela vai ficar assim. Esse tempo está dividindo, ele pode passar multiplicando, então nós vamos ter
velocidade vezes o tempo igual a S menos S0. E por fim, nós vamos jogar essa posição inicial que está negativa para o outro lado com sinal positivo. Então, nós vamos ter o seguinte. E aí, por questão de organização, nós vamos de fato conseguir chegar na seguinte situação. Nós vamos ter a posição igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. E essa equação aqui ela é conhecida como função horária das posições, em que os alunos gostam de chamar também de fórmula do sorvete, tá? Porque lembra um pouco a palavra sorvete na hora de memorizar. Eu não aconselho muito, mas fica aí a dica. A velocidade sempre vai ser igual à velocidade inicial, qualquer instante que seja. Então, nós vamos ter aqui essa seguinte ideia. O V sempre vai ser igual ao V0. Isso é importante. E como já foi mencionado anteriormente, a nossa aceleração também sempre vai ser zero para que o movimento seja considerado retilíneo uniforme, tá? Mas no geral, a nossa fórmula vai ser essa aqui. A posição final vai ser igual à posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Vamos aplicar essas ideias aqui rapidinho para a gente entender que não é complicado. É simples. Você vai sempre comparar as suas funções com a função geral. Lembrando, né? Só você lembrar da palavra sorvete. S igual a SO mais V vezes T. Isso aqui vai ser sempre o nosso fator de comparação. Com essas informações, nós vamos descobrir cada um desses elementos. Então, o primeiro exemplo nós temos aqui, ó, S igual a 30 mais 2 vezes T. O que é que nós vamos levar em consideração? Aquele rapaz que aparece na função sempre multiplicando T vai ser a nossa velocidade. E aquele rapaz que sempre aparecer sozinho, que é o chamado termo independente, nós vamos chamar de posição inicial. Então, observando esse primeiro caso aqui, ó, qual o número está aparecendo sozinho? Bom, o que está aparecendo sozinho é o 30. Então, o 30 vai ser a nossa posição inicial. Isso quer dizer que esse objeto que está se movendo segundo essa função, ele começou a se mover a partir da posição 30. Além disso, o número que aparece multiplicando o tempo está aqui, ó, é o V. Então, esse cara aqui é a nossa velocidade. Então, esse móvel saiu da posição 30 com uma velocidade de 2. Eu estou considerando em todos os exemplos o sistema internacional. Então, 2 metros por segundo. Então, esse cara vai ser o nosso V. E um detalhe, o nosso número está com nossa velocidade está com sinal positivo. Isso quer dizer que esse nosso movimento aqui, ó, vai ser um movimento progressivo. Então, sempre que você vê o valor do sinal da velocidade positivo, saiba, este é um movimento progressivo. Então, para resolver esse problema aqui de forma bem simples, você ia dizer o seguinte: a posição inicial no sistema internacional seria 30 metros e a velocidade desse objeto no sistema internacional seria de 2 metros por segundo. Só isso. Na segunda equação aqui, você vai perceber o seguinte: o número que está sozinho é o 48, só que o 48 ele possui um sinal negativo, tá? Aqui o sinalzinho negativo. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse objeto começou a se mover da posição menos 48. Então, a posição inicial, que é o número que fica sozinho, sem a letra T, vai ser menos 48. Cuidado, não ignore esse sinal de menos. E o número que aparece multiplicando t é a nossa velocidade. Neste caso, a nossa velocidade seria o 4. Se você observar, esse 4 é positivo. Então, nós temos aqui a nossa velocidade, vai ser 4 metros por segundo. Eu esqueci de colocar a unidade aqui, mas aqui é metros. Nós temos aqui uma outra situação em que o movimento é um movimento progressivo, porque a nossa velocidade, cuidado, a nossa velocidade é positiva. O que importa aqui é o sinal da velocidade. Esse sinal de menos aqui da posição inicial não interfere para a questão de dizer se o movimento é um movimento retrógrado ou se é um movimento progressivo.
Agora, cuidado neste terceiro exemplo, porque nós temos aqui o seguinte, nós temos 2t semelhante a 8 menos 8t. Então, nós temos que simplificar primeiro essa função horária. Então, eu vou pegar aqui o pincel preto e vou reescrever essa função horária. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. Nós vamos somar 2t menos 8t. Nós temos sinais diferentes, nós temos aqui um número positivo e um número negativo. Sinais diferentes, nós vamos subtrair e conservar o sinal do maior. Então, nós vamos ter aqui menos 8t. E agora nós vamos fazer a soma com os números que são independentes. Eles não possuem nenhuma letra t acompanhando eles. Quem são esses números? Nós temos aqui o 7 e o 27. Lembrando que o 7 é negativo e o 27 é positivo. A mesma coisa. Nós vamos subtrair e conservar o sinal do maior. Então, nós vamos ter aqui mais 27 menos 7 dá 20. Agora sim, agora nós podemos realmente fazer a nossa análise e verificar que o número que aparece sozinho é o 20, portanto, ele vai ser a nossa posição inicial. E o número que aparece acompanhando o t é o menos 8. Então, esse número vai ser a nossa velocidade. Então, vai ser menos 8 metros por segundo. Observem que o sinal do v agora é negativo, menos 8. Então, isso quer dizer que esse movimento aqui vai ser um movimento retrógrado. Professor, por que vai ser retrógrado? Simplesmente por causa deste sinal de menos bem aqui, que está acompanhando aquele número que multiplica o t. E esse número que multiplica o t, nós sabemos que é a velocidade. Tá? Então, fazendo essa relaçãozinha aí, é importante lembrar desse detalhe. Percebam que o sinal de mais da posição inicial não interfere nessa nossa interpretação mais uma vez. E por fim, esse terceiro caso aqui, nós temos só uma questão de reorganização, mas nós temos aqui ó, o número acompanhando o t é negativo, é menos 3. Então esse aqui vai ser a velocidade. E este outro número que está sozinho é a posição inicial, que é o menos 10. Isso quer dizer que nós colocando essas informações seria o seguinte. Isso quer dizer que esse objeto está também com movimento retrógrado. Então vamos colocar essa informação aqui. Eu acho que foi o suficiente para a gente entender essa ideia, né? O movimento vai ser progressivo quando o sinal da velocidade for positiva, vai ser retrógrado quando o sinal da velocidade for negativo. A velocidade vai ser o número que acompanha o t, a variável tempo, e a posição inicial vai ser sempre aquele número independente, o termo que vai estar sozinho. Em aulas futuras nós vamos ver que essa função horária é uma função de primeiro grau. No momento eu não quero entrar nesse assunto, mas nós vamos entender isso direitinho em breve. Vamos agora então aplicar isso de fato em nossas atividades. Está aqui o nosso primeiro problema, eu peço que você dê um pausa nesse vídeo e leia a questão atentamente. E a partir de agora nós vamos resolvê-lo. A questão diz o seguinte, uma partícula descreve um movimento uniforme, então a gente já sabe que isso é um movimento uniforme, não tem aceleração. E a função horária do espaço com unidades do Sistema Internacional de Unidades, ou seja, as unidades do SI, é dada pela seguinte função, S igual a menos 2 mais 5t. Vamos escrever essa função aqui só para ficar claro. Neste caso, podemos afirmar que a velocidade escalar da partícula é... Então, gente, o que você vai fazer aqui é simplesmente observar quem é que está acompanhando o t. Né? Nós vamos olhar aqui, ó, quem está acompanhando o t é o 5 positivo. Tá? 5 positivo. Então, 5 ou 5,0 é a mesma coisa. Então, você já pode dizer o seguinte, a velocidade é igual a 5 ou 5,0 metros por segundo. Então, pronto, já matamos aqui uma parte do problema. E nós vamos agora verificar dentre as alternativas. Percebam que eu nem vou ler todas as alternativas, eu vou direto para aquelas que falam que a velocidade é 5 metros por segundo. Então, nós temos aqui apenas duas opções. Nós temos a opção C e a opção D. Então, uma dessas duas será a resposta correta. Só que a C está me dizendo que o movimento é progressivo e a D está me dizendo que o movimento é retrógrado. Aí o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que olhar aqui para o sinal da nossa velocidade. Esse sinal é um sinal positivo ou um sinal negativo? É um sinal positivo. Se é positivo, então o nosso movimento vai ser progressivo. Então, nossa resposta para esse problema aqui vai ser a letra C.
Tá? Então, eu já passei para vocês aqui uma técnica para resolver questão de vestibular. Ignorei aqui 3 questões de uma vez e o resto foi teoria. Observe que nós não fizemos nenhum cálculo, apenas fizemos uma análise da função. Mais especificamente falando, descobrimos quem era a velocidade e descobrimos quem era o tempo. Tá bom? Por que é que a gente fez essa relação? Porque nós fizemos, querendo ou não, uma comparação com a função horária, que diz o seguinte, que a posição inicial fica sozinha e a velocidade fica multiplicando o tempo. Aí nós sabemos que se a velocidade for positiva, o movimento é progressivo, e que se a velocidade for negativa, o movimento é retrógrado. Isso quer dizer também que nossa resposta só pode ser o item C. Próxima e última questão de hoje, peço também mais uma vez que vocês possam pausar o vídeo e ler a questão para tentar resolvê-la e ver se a gente chega no mesmo resultado. Diz o seguinte: a posição de um móvel em movimento uniforme, deixando bem claro mais uma vez, varia com o tempo conforme a tabela que segue. Então ele apresenta para nós aqui uma tabelinha que indica esse movimento. A equação horária desse movimento é, aí nos dá as alternativas. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos analisar agora essa tabela. E perceber um detalhe importante nessa tabela. Nós temos aqui o seguinte, nós saímos do 0 para 1, do 1 para 2, do 2 para o 3, 3 para o 4 e o 4 para o 5 aqui nos valores do tempo. Então nós vamos ter saltos aqui de 1 segundo. Cada salto desse aqui tem valor de 1 segundo, porque nós estamos falando aqui do Sistema Internacional de Unidades. O tempo está em segundos. Agora vamos observar o seguinte. Do 25 nós vamos para o 21, do 21 para o 17, do 17 por 13, do 13 por 9 e do 9 por 5. O que é que está acontecendo? Para cada casa dessa aqui, nós estamos tendo um decréscimo de 4. Então observa, 25 menos 4 dá 21, 21 menos 4 vai dar 17, 17 menos 4 vai dar 13, 13 menos 4 vai dar 9, 9 menos 4 vai dar 5. Então, a cada 1 segundo que passa, nós estamos tendo um decréscimo de 4, menos 4 no caso. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essas informações para poder fazer o cálculo do nosso deslocamento. Nós vamos perceber um detalhe. Que o nosso deslocamento aqui, se eu chamar esse 25 de posição inicial e o 21 de posição final, nós vamos ter o seguinte, o deslocamento, que é a posição final menos a posição inicial, vai ser igual a 21, que é a posição final, menos 25. E isso vai dar justamente o menos 4, que era o número que nós tínhamos ali. Então, o deslocamento é justamente esse decréscimo. E se você fizer isso para qualquer outra parte dessa tabela, vai obter sempre o mesmo resultado. O deslocamento sempre vai ser negativo. Como o deslocamento é negativo, isso quer dizer que nós vamos ter marcos quilométricos que vai ser de um número sempre maior para um número menor. Nós vamos ver esses marcos quilométricos diminuindo o seu valor. Se estão diminuindo os seus valores, nós sabemos que esse movimento é retrógrado. Ah, mas a questão não fala sobre a questão do movimento ser retrógrado. Sim, ela fala, mas ela fala nas entrelinhas. O que é que eu tenho que saber? Eu tenho que saber que sempre que o movimento for retrógrado, isso implica, está explícito que a nossa velocidade é negativa, é menor que zero. Agora vamos descobrir que velocidade seria essa. Nós sabemos que a velocidade é a variação da posição ou o deslocamento dividido pela variação do tempo. Nós pegamos um trecho aqui em que a variação da posição ela é menos 4, então é menos 4 metros, e que a variação do tempo é 1 segundo. Esse trecho é suficiente porque todo o resto vai ser exatamente igual, então menos 4 dividido por 1 dá menos 4, fica menos 4 metros por segundo. Então, a nossa resposta tem que ser uma das alternativas cujo 4 acompanhe o t, porque é a velocidade, e também tem que ter sinal negativo. Então, pode ser letra B sem nenhum problema, assim como também pode ser a letra E. Qual é a diferença da letra B para a letra E? Consiste apenas no número da posição inicial, que na letra E é negativo e na letra B é positivo. Então, nós vamos olhar aqui para a nossa tabela. A posição inicial é o nosso primeiro número. O nosso primeiro número é o 25 com sinal positivo. Isso quer dizer que a nossa resposta é esta aqui, tá bom?
Então, era só isso, eu espero que você tenha entendido e nos veremos na nossa próxima aula. Gostou desta aula? Então curta esse vídeo. Não esqueça de compartilhá-lo com seus amigos através do Facebook, WhatsApp. Se inscreva no canal através da foto que está aparecendo aqui embaixo. Convido você também a participar da nossa página do Facebook. Eu vou deixar o link aqui do lado. Curta a página e você vai ficar por dentro de todas as novidades, tanto aqui do canal, quanto também de todas as aulas que forem publicadas lá no nosso site. Você pode continuar aqui conosco clicando em um desses 2 vídeos que aparecem na sua tela. Muito obrigado pelo carinho, pelas mensagens de apoio que estou recebendo. Agradeço vocês por estarem sempre aqui conosco e até a nossa próxima aula.